Até separei aqui alguns versos, sabe? João 21, verso 17, quando Jesus fala para Pedro assim, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Sabe, ele falou 3 vezes isso: apacenta minhas ovelhas. 3 vezes ele falou apacenta. E essa palavra apacenta é bosco, que quer dizer alimente. Dê alimento ao povo. Eu até separei aqui. Jesus está então pedindo para que Pedro alimentasse, desse o alimento, aquilo que todo cristão precisava receber, todas as necessidades espirituais, todo o alimento para que as necessidades espirituais das suas ovelhas, do seu rebanho, fossem supridas. Então Jesus falou isso. Jesus falou para Pedro: você precisa dar alimento para eles, dar a comida certa para eles, dar boa comida para eles. Jesus fala isso para os seus discípulos. Eu quero ler mais um texto com você, lá em Mateus 28, 19. Ele falou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nem é dito, é ordenado. Então Jesus está falando para todos os seus discípulos antes de subir ao céu: ó, você precisa ensinar as pessoas aquilo que eu te ordenei. O que Jesus ordenou aos seus filhos, aos seus discípulos? Teve uma ordem, um mandamento, um único mandamento vos dou: amai a Deus e a teu próximo. Então Jesus está falando isso. Ó, você precisa ensinar. Isso é para nós. Irmãos, você na sua célula, você é colocado como um mestre na sua célula, o mestre da sua rede. Suas ovelhas, eu tenho aqui líderes que têm seus discipuladores, estão esperando receber alimento, palavra de Deus, vida, graça. Você tem que tomar cuidado com o que você está ensinando, cuidado com aquilo que você está transmitindo para eles, porque se você errar o alimento, você erra a teologia. E toda teologia tem uma prática, tem uma crença, tem uma devoção, uma reverência e uma atitude. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente ensina. 2 Timóteo 2, verso 1 e 2, Paulo fala a mesma coisa. Tu, pois, filho meu, falando para Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir, ensinar a outros. Paulo fala a mesma coisa, tem que ensinar. A nossa função é ensinar. Você é líder da célula, você é discipulador, obreiro, pastor. A nossa função é ensinar as pessoas aquilo que Jesus ordenou. Não dá para correr disso, irmãos. Célula onde não tem pão vivo, alimento, é só uma reunião de pessoas. Nós precisamos dar o pão para o povo, precisamos dar a comida boa para o povo, alimento certo. Você precisa ter o alimento certo para poder dar o alimento certo. Então veja, então pense aí, o que é que você tem ensinado? O que é que você está ensinando aos seus membros? Eu te pergunto isso, pois o que você ensina se torna uma doutrina. Seu ensino é uma teologia que tem implicações práticas e consequências espirituais. Então, pensar nisso é importante, porque existem 2 fundamentos poderosos na vida do crente, na vida do cristão, de alguém que quer experimentar a verdade da vida cristã. Tem 2 coisas que eu quero compartilhar com você, que é precioso, precisa existir. Primeira coisa que precisa existir na vida de um cristão verdadeiro, genuíno,
ele precisa conhecer as Escrituras Sagradas. Precisa. Você precisa conhecer a Bíblia, irmãos. Precisa conhecer a palavra de Deus. Todo cristão deve se aplicar em conhecer a palavra de Deus, se alimentar, né, da palavra e se pautar, se embasar desta palavra em toda a sua vida. Sabe, o cristão, ele deve viver firmado nos princípios e nos valores da palavra de Deus. Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Toda a nossa pregação, todo o nosso ensino, deve ser leal à palavra de Deus. Por isso, evite usar versículos isolados. Quando você for estudar, quando você for ensinar, não use um versículo isolado, sabe, fora de contexto. Evite também o ensino raso de eventos ocasionais, onde não se tem um tempo para abrir a Bíblia e ler o texto, compartilhar a palavra. É assim que nós fazemos. Tem que aconselhar alguém, abre a Bíblia, use a palavra, ensine na palavra, se alimente, leia. Sabe, às vezes eu converso com as pessoas, converso em casa, e aí vem uma pergunta, isso, e aí eu vou lá, não, abre o contexto, vamos ler todo o texto, entenda isso. Jesus está falando para quem? Cuidado que você vai cair, filho. Jesus está falando para quem? Qual era o coração das pessoas? E aí você consegue extrair a verdade daquilo, e não falar uma bobeira às vezes. Então você precisa usar a Bíblia. Acho que vocês têm aprendido muito a usar a Bíblia. Fiquei feliz, partiu de vocês todo esse devocional, todo esse plano de leitura bíblica. Eu fiquei muito contente com isso. Os jovens precisam conhecer a palavra, todos precisam conhecer a palavra, mas principalmente quando nossos jovens começam e puxam um carro, eu falo, oh, Deus está movendo. Então isso é uma coisa, mas tem um outro fundamento que você não pode perder, que nós vemos isso na vida de Jesus. Então, outro fundamento que nós não podemos perder da nossa vida, o primeiro é conhecer a palavra. E o segundo, o que você pensa que é? Irmãos, o segundo é o poder de Deus, o mover do Espírito Santo. Um cristão de verdade, ele é guiado pelo Espírito Santo. Um homem de Deus cheio do Espírito Santo, a maior marca de um homem, de um crente poderoso que esse é crente, é que ele conhece a Bíblia e ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só isso, não é a roupa, não são os termos que ele usa, o linguajar, nada disso. É o quanto ele conhece da palavra, vive ela, e o quanto ele deixa o Espírito Santo usar ele. É isso que nós precisamos. E às vezes eu vejo que a nossa tendência é palavra, queremos a palavra, isso é muito bom, não pode faltar, mas eu tenho que buscar agora o fogo do Espírito Santo, tenho que buscar o poder de Deus, eu tenho que dar liberdade, eu tenho que permitir que Ele me use, permitir que Ele faça coisas loucas. Estava aqui adorando e vendo o B lá, né? O B ajoelhava, o B levantava, o B. Outro dia, foi quem que me mandou? Foi a Carol que mandou o vídeo do B correndo e dando um em mim, tal. Eu falei, poxa, a gente viveu isso, que liberdade, eu não sei o que aconteceu ali, mas ele recebeu algo, eu também recebi um abraço e o poder de Deus junto com aquele abraço. Poder de Deus ser usado, liberdade. Eu quero falar um pouquinho com você. Sabe, essas experiências com o poder de Deus, nada mais é que o batismo no Espírito Santo e a manifestação dos dons. Isso é a experiências com Deus, é ser cheio do Espírito, ser batizado, manifestar poder, ter experiências doidas, loucas, de qualquer maneira, guiadas pelo Espírito. São manifestações de dons, poder. Então, essas experiências acontecem normalmente quando há uma busca intensa pela manifestação da presença de Deus, quando há liberdade na adoração. Essa é uma grande diferença. Então todos nós precisamos desses dois fundamentos para nós sermos cristãos genuínos. Quais são os fundamentos? Conhecer a palavra, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai entender o porquê isso e o benefício disso. E se você não tiver a pregação correta, você não é cheio do Espírito Santo, nem é batizado nele. Tudo depende da pregação, da Escritura, daquilo que você ouve. Então ouça.
Todos nós precisamos desses dois fundamentos. Por quê? Porque Jesus vivia assim. Jesus tinha todo o conhecimento do Pai. Toda a Escritura, toda a palavra, toda a história foi escrita por Ele. Jesus vivia assim, conhecia a palavra e Ele tinha todo o poder do Pai. Ele manifestava poder. Esse é um bom motivo para você ser um cristão genuíno. Se parecer com Jesus é conhecer a palavra e manifestar poder. Veja, conhecer a palavra e vivê-la, andar de acordo com a palavra e deixar o Espírito Santo usar você. Sabe, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, Paulo diz assim, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa fé, ela é apoiada, fundamentada no poder de Deus. Por isso que eu falei de dois fundamentos: conhecer as Escrituras, mas manifestar, ser cheio do Espírito Santo, ter experiências com o poder de Deus. Você está me ouvindo? Você precisa ter isso, irmãos. A sua célula precisa ser regada de experiências com o Espírito Santo. Sabe, a sua célula é espiritual, não é uma reunião, ela é um mover dos céus na terra. Tua célula não é um lugar simplesmente para você ir lá e tocar um violão, fazer um quebra-gelo, dar alguns recados, compartilhar uma palavra que você ouviu domingo. Não, a célula é um lugar onde os céus invadem, porque a adoração é densa, porque o quebra-gelo já há quebrantamento e preparação, porque quando chega um visitante, um ambiente de alegria toma aquele lugar que a tristeza do cara vai embora. Oh, o Espírito Santo usa um, usa outro, fala com outro, um vem falando em línguas, outro profetiza, outro impõe as mãos, um é curado, o demônio manifesta e sai. Isso é célula. Célula é poder de Deus. Não é um lugar para estudar a Bíblia, é um lugar para manifestar o poder de Deus. Não é um grupo de estudo, não dá tempo, não é o propósito. A célula é para dar liberdade para o Espírito Santo nos usar. Mas você precisa das Escrituras. Bom, você precisa conhecer, ter o conhecimento e o poder, pois sem poder você deixará de ser evangelístico. Esse foi o problema das igrejas que se tornaram muito puritanas e muito focadas no estudo da palavra. Elas perderam a paixão por ganhar vidas. O que interessava é estudar a palavra, estudar a palavra, estudar a palavra, se encher da palavra, e acabaram perdendo o mover evangelístico de ganhar almas para Jesus. Então, você precisa compreender isso. Como aconteceu então com as igrejas pós-reforma, elas se dedicaram somente ao ensino das Escrituras e se tornaram grupos de estudos fechados. E se você só tiver o poder de Deus sem as Escrituras, certamente você vai semear confusão. Porque mover poder de Deus sem conhecer a palavra abre brecha para muita confusão, para muito desvio. Por isso você precisa dos dois: palavra e poder. Palavra e poder, fala aleluia. Então veja, a minha pregação aqui tem um propósito. Eu quero te dar conhecimento para que você pregue, para que você ensine, para que você ministre com o alvo de levar as pessoas a serem cheias do Espírito Santo. Só ouvi dois aleluia. Veja, eu vou repetir, o meu foco agora, esta palavra que eu estou ministrando para você, tem um alvo: levar a você a receber revelação, conhecimento dos céus, para que quando você ministre na sua célula, seus membros sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Você vai falar, você vai conhecer, vai tomar o Espírito Santo lugar da sua boca. Você vai ver gente tremendo, você vai ver gente quebrantando, você vai ver gente chorando, você vai ver gente pulando, você vai ver gente, sabe, enquanto pula tendo visões, estão pulando as muralhas, estão com os pés assim porque estão correndo a corrida por fome, por mais de Deus. Vão ser cheias, profetizando, liberando palavras.
uma vida cheia do Espírito Santo, você tem que entender o porquê que você precisa disso. Eu vou te levar até lá. Mas o meu propósito é que você receba daqui a instrução, para que você chegue na sua célula, irmãos, e o Espírito Santo tome todos os seus membros. Quero que você preste atenção nisso. Sabe, por que, pastor, que nós precisamos ter todos os nossos membros cheios do Espírito Santo? Porque irmãos, alguém pode ser salvo. Ou seja, se alguém é salvo, ele tem o que dentro dele? O Espírito Santo. Mas não ter uma vida cheia do Espírito Santo. Tem pessoas que têm o Espírito Santo, mas não foram batizadas, não estão cheias, não manifestam o Espírito Santo. Conhecem a palavra, estudam, têm a vida, são salvos, mas não têm experiências poderosas. Pastor, mas não é uma opção. Qual o problema de não ter experiências poderosas? Você vai conhecer. Eu vou começar a adiantar algumas coisas para você. Irmãos, alguém cheio do Espírito Santo controla a língua. Veja, fruto do Espírito, o que é na nossa vida? Longanimidade, paz, mansidão, domínio próprio, sabe, alegria, amor, paz. Essas coisas são geradas pelo enchimento do Espírito Santo. Às vezes você encontra lutas na sua vida, ou está enfrentando dificuldades, está me ouvindo aqui pensando: eu não consigo ter uma vida de vitória, eu não consigo, sabe, tudo não anda, eu não consigo desfrutar, eu faço as coisas por fazer, porque eu sei que tem que ser feito, eu creio em Jesus, mas não tem alegria, não tem prazer, não tem desfrute, porque falta a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Falta a experiência com o Espírito Santo, um batismo. Falta você transbordar desse poder de Deus, para que você desfrute, sabe, para que você vença o pecado, para que você não tome decisões erradas. Homens cheios do Espírito Santo, meus irmãos, eles não andam na carne. Enchei-vos do Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Esse é o segredo, andar no Espírito. Quem anda no Espírito não alimenta a carne. Você precisa entender isso, porque você pode ser um crente salvo que alimenta a carne. Vive assim, no natural. Vive no natural. Paulo, quando fala com os carnais como naturais, ele fala que o homem espiritual, ele discerne o que é espiritual. Quem que é o homem espiritual? Ele está falando do carnal, é o desviado ou o gentil que não é salvo? Não, ele fala para a igreja. Ele fala lá em Coríntios, para a igreja, para o crente. O crente, você precisa ser espiritual. O crente precisa ser espiritual. Existem crentes carnais, são crentes que não estão cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quem é cheio do Espírito é nascido de Deus, o Espírito guia. Você está me ouvindo? Por isso que os nossos membros precisam ser cheios do Espírito Santo. Senão eles vão ser carnais. Senão eles vão andar num caminho de morte, num caminho de toda hora de esbarrar em pecados e tristezas e ficar com suas vidas frias, desanimadas. Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Fala aleluia. Nega, me arranja água, por favor. Então ouça. Olha o que Jesus diz aos seus discípulos. Presta atenção aqui. Agora eu quero graça de Deus, que eu preciso transmitir isso aqui para você com sabedoria, e você precisa receber isso. E eu peço para que o Espírito Santo agora comece a abrir os teus ouvidos espirituais para receber a palavra do céu. Do céu. Quero que você fale isso para Jesus. Pede isso para Ele agora. Eu quero receber a palavra. Abre meus ouvidos espirituais. Toca o meu coração. Abre meus olhos. Eu quero enxergar o que o pastor quer passar agora. Quero viver essa palavra. Atos 1, verso 4. Olha só. E comendo eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Lembre, Jesus estava aqui, tinha acabado de subir aos céus. Ia subir aos céus, faltava pouco.
Era a última passagem que ele estava tendo. Depois ele aparece ainda. Mas ali ele estava reunido com os 12 e ele ia subir. Então era após a ressurreição e era nos últimos dias, antes de chegar o Pentecoste. Pode trazer, Tiago, pode trazer, eu estou com a goela seca. Obrigado, querido. Aleluia. Ouça. Então, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água. Então, presta atenção nisso. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E ele diz: não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será que o tempo em que será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Uau! Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui, vamos destrinchar um pouco isso. Então, pontos importantes. Na edificação do reino, os discípulos falam, é o tempo de restaurar, de edificar o reino. Então você aprende que antes de edificar o reino, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Ele fala, não é tempo, mas recebereis poder para isso. Você tem que entender que o povo clamava por isso, a restauração. Era tempo do reino ser restaurado. Eles viviam presos. Eles queriam restaurar o reino de Deus. E ele fala, você vai receber poder antes de restaurar o reino. Antes de sair trabalhando, você precisa receber o batismo no Espírito Santo. Antes de sair liderando, antes de sair ensinando, antes de sair pregando, antes de sair fazendo qualquer coisa, tocando, ministrando, se envolvendo com o reino de Deus, eu preciso ter uma experiência com o poder de Deus, porque o reino é poder. Tudo que se faz no reino sem poder se chama religião. Você precisa de poder. A célula das crianças é ministrada com o poder de Deus, e não com fantoches, e não com historinhas, é com poder. O louvor é ministrado não com boas canções, mas com o poder de Deus. A palavra é pregada não com a persuasão de palavras, mas com demonstração de poder e de espírito. Você está entendendo? Tudo que é feito no reino, eu preciso do poder de Deus. Senão vira religião. É só fazer coisas. Você está fazendo, mas não está edificando. Jesus disse, precisa ser batizado no Espírito antes de edificar a igreja. O reino de Deus é a igreja. Você está me ouvindo, irmãos? Então, outra coisa, aprendemos que o batismo no Espírito Santo, ele nos capacita para a obra de Deus. Jesus está ensinando aqui que a obra de Deus ela não pode ser feita por convertidos, mas por convertidos que tiveram uma experiência com o Espírito Santo. É isso que Jesus quer ensinar aqui. O poder de Deus é liberado no batismo do Espírito Santo. Você sabe que eles foram revestidos de poder depois de alguns dias, lá no Pentecoste. Agora vamos lá. Jesus ele distinguiu aqui o batismo de João do batismo do Espírito Santo. Não sei se você notou. Vós sois batizados no batismo de João, mas sereis batizados no Espírito Santo ao descer sobre vós. Então ele está dizendo que é uma diferente. O batismo de João do batismo no Espírito Santo. Então qual é essa diferença? Bom, você sabe que João, ele fala aqui de João Batista, primo de Jesus. Ele foi um grande profeta, diz que foi um dos maiores.
mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Ele disse isso, todos sabem disso. E olha só, como era esse batismo? O batismo de João se dava através do arrependimento. Vamos ler isso aqui. Eu quero que você precise aprender algo aqui, porque tem algo pós, que depende disso, para que você entenda como as pessoas são cheias do Espírito Santo, como que elas serão batizadas. Olha aqui, Lucas 3, verso 7, presta atenção. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, as multidões iam para ser batizadas, e João dizia o seguinte: olha a pregação de João Batista: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Olha que pregação. Presta atenção na pregação de João. Cuidado com a tua pregação. Cuidado. E João pregava assim. Então as multidões interrogavam: o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, então reparta com quem não tem. Por que as pessoas buscavam ser batizadas? O que elas queriam? O que elas queriam? Salvação, aliviar os pesos, deixar aquela vida. Então João começa a pregar uma lei. Ele diz: se tem 2 túnicas, dá uma então. Reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer então? Olha, o que havemos de fazer para ser salvo? Olha o ensino, olha a teologia, olha o que produzia. E aí ele continua: respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado, ou seja, sejam justos. Também soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? Então os soldados perguntam: e nós? Ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Então o povo, na expectativa e discorrendo todos o seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Então será que não é ele? Será que esse cara que não é o próprio Senhor? João disse a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Outro batismo. O batismo de João e o batismo de Jesus. São 2 batismos aqui. Ele fala: eu batizo com base no arrependimento. Mas Jesus batiza com fogo, com o Espírito Santo. João pregava para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, confessando-os. Então ele os batizava. Perceba aqui que o batismo de João estava totalmente firmado na lei, na justiça própria, na troca, no mérito. João estava pregando uma religião e não o cristianismo verdadeiro. Porque eu te pergunto: você ouviu alguma vez Jesus pregando assim? Para que as pessoas fossem salvas? Qual era esse batismo de Jesus? Sabe, o batismo de Jesus diz aqui que era com o Espírito Santo e com fogo. Por isso João ficou espantado. É por isso que ele falou: nossa, eu não sou digno de desatar a sua sandália. Tu vens a mim, eu que devia ser batizado por vós. Ele fica estarrecido: como eu posso batizar Jesus? Porque o que Jesus tinha que se arrepender? Nada. Como que eu vou batizar o Filho de Deus que não tem pecado? Ele não é injusto, ele não tem nada de errado. O meu batismo é para aqueles que têm coisas erradas, pecadores. Por
isso que João Batista não queria batizar Jesus, porque Jesus não tinha do que se arrepender. E o batismo de João era com base no arrependimento. Mas Jesus diz: não, convém que se cumpra a justiça de Deus, à vontade, para que aquilo não fosse abolido, o batismo nas águas. Continuando aqui, que eu quero compartilhar com você. Então nós vemos os discípulos de Jesus se batizando também. O que eles pregavam para que as pessoas então se convertessem e se batizassem? O que os discípulos falavam? Sabe o que Pedro estava pregando para os judeus? Logo depois ali do Pentecoste, mais de 3.000 almas foram batizadas. O que é que Pedro estava pregando? Pedro estava pregando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. É isso que eles pregavam. O que Paulo pregava nas sinagogas, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Esse era a pregação para o batismo, que Jesus era o Filho de Deus. Por isso que quando nós vamos batizar as pessoas, falamos: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Ele fala: eu creio, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não ficamos falando: você se arrepende, você renuncia aos seus envolvimentos com isso, com aquilo. Não falamos isso. O batismo de Jesus não tem a ver com uma renúncia. O batismo de Jesus tem a ver com você entender que você é filho. Ele é filho, por isso eu sou filho também. Sou perdoado. Você está me ouvindo? Eles pregavam a Cristo como Filho de Deus, o Messias. Eles aguardavam vir o Messias. Irmãos, o que Pedro pregou para Cornélio? Lembra de Cornélio? Atos 10, vamos ler. Olha só: vós conheceis a palavra. Atos 10, verso 37. Olha só: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda... Então volta aqui. Você lembra que Cornélio tem uma visão, tal, Pedro tem uma visão também, tal, de comendo coisas imundas, impuras. Aí Pedro fala: não vou comer. E Deus fala: não torne impuros aquilo que eu purifiquei e tal. E aí depois Cornélio tem uma visão e manda lá os seus encarregados ir lá buscar a Pedro, que tinha chegado na cidade. Pedro vai lá falar com o gentil, e aí ele começa a falar de Jesus. E olha o que diz o texto: vós conheceis a palavra que se divulgou em toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João, que João pregou. Então ele começou a falar da história de Jesus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A esse ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Verso 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos o que ouviam a palavra, a pregação. Quando que o Espírito Santo desceu sobre Cornélio? Quando ele ouviu que Jesus era o Filho de Deus, e não que ele devia se arrepender, que ele devia fazer, que ele devia parar, que ele devia deixar, que ele devia andar num caminho assim, que isso não é coisa de crente, isso não é coisa de gente que teme a Deus, isso não sei o que, que isso sei que lá, tem que dar um testemunho, olha só. Não, o Espírito Santo desceu quando Cornélio ouviu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só. Simples. É por isso que às vezes as pessoas não conseguem ser batizadas, não recebem o batismo, porque elas estão com a cabeça no que elas deixaram de fazer, que elas precisam fazer algo para ser salvas. Pastor, mas nós não ensinamos isso. A salvação é de graça. Mas quando nós cobramos, mostrando sempre que, olha, você precisa parar disso, chega daquilo, esse peso de cobrar, de apontar, de colocar peso, faz com que as pessoas se sintam condenadas, e elas não conseguem ser cheias do Espírito, porque o Espírito Santo não vem por meio de uma aprovação de fazer coisas certas. O Espírito Santo vem por meio da graça que Jesus já derramou sobre nós. Ele fez tudo certo por nós. Os nossos membros precisam encontrar isso no dia a dia deles, em cada conversa que você tem com ele.
Cada vez que você vai conversar com o seu adolescente, com sua jovem, com suas crianças, tem que falar assim: não. Não importa o que fez de errado, importa que você é amado, é filho de Deus. Ele te ama. Sabe, essa é a pregação que dá a possibilidade para que o Espírito Santo se manifeste. É quando pregamos que Jesus é o Filho. Pastor, mas nós não precisamos nos arrepender. Claro. Sabe quem convence as pessoas de se arrependerem? É só o Espírito Santo. Mas se você não levá-la a ter uma experiência com o Espírito Santo, nunca se convencerão. Vão ficar andando sempre debaixo de acusação. Elas precisam que o Espírito Santo as convença. Não é você que foi chamado para convencer as pessoas. Não tome o lugar do Espírito Santo, mas pregue a palavra que abre o lugar para o Espírito Santo. Amém? É isso que a gente precisa. Olha, e logo depois no verso 48 diz: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Olha, a expressão da vida cristã é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Isso é manifestação de alguém que é cheio de Deus, que tem uma vida cristã. É alguém que manifesta o poder do Espírito Santo, sabe? E dependendo do que você prega, do que você fala para os seus membros, eles podem ser privados dessa experiência. Tem que tomar cuidado com isso. Toda teologia gera experiências de acordo com o que você ensina. Agora olha só, eu quero reforçar aqui: se pregamos Cristo, Filho de Deus, aos nossos membros, eles serão batizados no Espírito Santo. Vão ser. Eles serão cheios do Espírito Santo e do seu poder. Por quê? Porque agora eu vou fechar com esse episódio. Eu quero ler com vocês. Você está com a Bíblia na mão aí? Quero ler esse Atos 19. Tudo que eu falei aqui, Paulo vive numa experiência. Você vai ver que é verdade. Olha só, Atos 19, verso 1. Só para constatar que Paulo pregava, no 18, verso 28, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Paulo não pregava: arrependei-vos, pare com isso, pare com aquilo. Ele pregava através das Escrituras: Cristo é o Messias. E aí, 19, verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, presta atenção aqui, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, encontrou alguns discípulos, perguntou-lhes. Olha o que Paulo pergunta para os discípulos: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Então ele encontra os discípulos e fala: ei, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Olha a resposta deles, ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles falam: não, é discípulos, crentes. Discípulos, Paulo fala, os discípulos, os do caminho, crentes, nem sabiam que tinha o Espírito Santo. Daí Paulo fala o seguinte: Paulo então pergunta: em que, pois, fostes batizados? Olha a resposta: no batismo de João. Qual era o batismo de João? Pare com isso, pare com aquilo, não faça isso, não faça aquilo, você divide o que é seu, não sei o que lá, piriri, bora lá. Era esse o batismo de João. Eles foram batizados com base no arrependimento. E aí Paulo fala o seguinte: disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em quê? Em nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados
de novo. Novamente. E o que aconteceu? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uma célula. 12 homens. Ei, você está entendendo? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de fluir no Espírito, de serem cheias, de transbordarem, porque às vezes nossa pregação está muito legalista, muito, olha, para, chega, para, faz, não, faz, tem que fazer, tem que parar, tem que fazer, tem que parar. É importante ensinar, faz parte da palavra de Deus, ensinar o que é certo, os princípios, mas use sempre, Jesus é o Filho. Ah, pastor, como que eu faço para conseguir fazer tal coisa, deixar tal pecado? Sabe como você faz? Conheça Jesus. Deixa Ele te convencer que isso não serve para você. Deixa Ele falar para você. Deixa Ele se mover no seu coração. Sabe, deixa Ele tocar você. Deixa Ele se mover em você. Agora pode ser que esse conselho que eu estou falando para você dar, pode ser que você precise receber. Pode ser que você fale assim, olha, eu não tive experiências com o Espírito Santo. Não tive algo poderoso, não vivi algo sobrenatural com Deus ainda. Eu estou agora fazendo minha célula, sabe por quê? Porque eu multipliquei, chegou tanta gente, e eu sou bonzinho. Eu abri mão de muitas coisas e amo a Jesus. Mas você tem que entender que a igreja vai ser edificada com pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse, permaneça aqui. Permaneça em Jerusalém, até que receba poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele diz assim, e sereis minhas testemunhas. Onde na Bíblia nós ouvimos falar sobre testemunhas? Acho que os textos mais gritantes sobre as testemunhas são as que vêm da grande tribulação. Mantiveram testemunho, deram testemunho do Senhor. Você sabe o que essa palavra testemunha significa? Sabe o que significa testemunhas? Para muito testemunha é alguém que fala de outro. Eu sou testemunha, eu vi. Mas nós não vimos. Como seremos testemunhas de algo que nós não participamos e não vimos? O sentido de testemunhas é mártires, que vão ser martirizados e vão sofrer como Jesus sofreu. Opa! É possível eu suportar? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis mártires, testemunhas. Vão passar, vão suportar as aflições, as perseguições, as injúrias. Vão suportar sabe, aquilo que Jesus suportou. Se tivermos o Espírito, se formos cheios do Espírito Santo. Estevão olhou para o céu enquanto era apedrejado, e eis que ele viu a glória como do unigênito. E mais uma vez se ouviu, eis o meu filho amado, este é. O céu se levantou, ele foi arrebatado, seu corpo foi apedrejado, quebrados os ossos, não sobrou nenhum osso inteiro, mas ele se assentou na glória. Coragem para enfrentar, coragem para vencer, coragem para encarar, coragem para passar por aflições, coragem para encarar a morte, para encarar as lutas, para encarar o pecado, para encarar uma postura nova. Sabe como a gente consegue isso? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. O segredo é estar cheio do Espírito Santo de Deus.
coragem para não tocar no que é errado, coragem para não falar o que é errado, coragem para se posicionar, coragem para abrir mão, coragem para perder, coragem para recomeçar. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, irmãos, eles passam e conseguem vencer as coisas. O que nós precisamos para sermos vencedores é sermos cheios do Espírito Santo. É isso. Eu aprendi que é esmurrar a própria carne. Alguém cheio do Espírito Santo consegue fazer isso. Eu aprendi que é fazer a vontade do Pai. Certamente, alguém que é cheio do Espírito Santo, ele faz a vontade do Pai. Aprendi que é ter boas obras, edificar com ouro, prata e pedra preciosa. Certamente, alguém cheio do Espírito Santo está edificando o reino. Este é o segredo, ser cheio do Espírito Santo. É isso que eu vim pedir para Deus ensinar para vocês. Para vocês voltarem para lá e incendiarem a igreja, incendiarem os nossos jovens. Eu não quero ouvir falar que as células só se multiplicaram. Eu quero ouvir falar que o poder de Deus se manifestou nas células. Porque se o poder de Deus se manifesta, as células vão se multiplicar. Pastor, eu venho visitante. Houve poder? Porque eu não quero visitante, eu quero poder. E quando vem o poder, os visitantes virão, baterão na sua porta, vão falar assim: o que está acontecendo aí que eu preciso? Sabe, eu senti algo no meu coração, minha angústia, eu estava angustiado e eu ouvi uma voz. A canção que vocês cantavam entrou na minha casa e eu fiquei todo arrepiado. Eu vim ver o que é isso. Sabe o que é isso? Isso é demonstração de poder e de Espírito. Você está ouvindo, irmãos? É isso que vocês precisam. Para que tanta palavra se não tem poder? Vamos virar um clube de estudos. Para que poder se não tem palavra? Vamos fazer loucuras, absurdos e escarnecer o nome do Cristo. Mas se tivermos palavra, conhecimento e o poder, seremos os mártires. Eu fico pensando como alguém pode entregar a vida só sendo cheio do Espírito Santo. Estevão olhou fazer aquela roda, ele sabia que iria morrer. Pegaram as pedras, e ele só levantou os olhos e viu, e não se importou com as pedras. Ele tomava, mas ele ainda olhava. Acabou as pedras, mas ele permanece e diz que o seu testemunho ainda fala. O seu testemunho, martírio. Sempre que ler testemunho, lembre-se, é martírio. E sereis minhas testemunhas ao receber poder sobre vós. Queria que você ficasse de pé. Shassai. Aumenta-se, pede, Ramaço, Canai.